Você sabia que o que você faz na primeira hora depois de acordar pode determinar se você vai viver até os 90 anos? Ou mais? Parece exagero, mas é a pura verdade. A maioria das pessoas nem imagina que está sabotando a própria longevidade todos os dias, logo nas primeiras horas da manhã, antes mesmo de terminar o café. Hoje eu vou te revelar os 7 hábitos matinais que são comuns entre pessoas que vivem bem além dos 90 anos. E o melhor, o hábito número 4 leva apenas 30 segundos, mas pode adicionar anos à sua vida. Esses segredos você dificilmente vai ouvir do seu médico, mas os estudos deixam claro, eles funcionam. Deixa eu te contar sobre o Walter. Aos 65 anos, ele viu os amigos começarem a enfrentar sérios problemas de saúde, coração, memória, dificuldade de locomoção. Mas hoje, aos 93, o Walter ainda vive sozinho, dirige seu próprio carro e se voluntaria 3 vezes por semana no jardim comunitário da cidade. Qual o segredo dele? Não é genética. Na verdade, a maioria da família dele mal passou dos 75. A diferença veio quando o Walter participou de um seminário de saúde e passou a seguir 7 hábitos matinais específicos. Essas pequenas mudanças mudaram completamente a trajetória da saúde dele. Enquanto os amigos adoeciam, ele prosperava. Quando perguntei o que fez a diferença, ele nem hesitou. Foi a rotina matinal. O que eu faço na primeira hora depois de acordar salvou minha vida, ele me disse. E hoje eu vou compartilhar os segredos do Walter com você. Preparado para descobrir os hábitos que podem transformar sua saúde depois dos 60? Vamos nessa! Hábito número 1. Hidratação imediata. Você sabe o que está acontecendo dentro do seu corpo agora, se ainda não bebeu água hoje? Seu sangue está engrossando, o que coloca uma pressão perigosa no seu coração e no seu cérebro. As pessoas que vivem mais não pegam o celular nem ligam a TV quando acordam. Elas bebem água. E o momento certo é crucial. Pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram que a desidratação durante o sono acelera o envelhecimento em até 31%. A doutora Jessica Rothman, especialista em saúde renal, explica que durante a noite o corpo vai se desidratando aos poucos, criando o que ela chama de lamaceamento matinal do sangue, que força o coração a trabalhar mais e danifica vasos sanguíneos no cérebro e nos rins. E esse dano se acumula com o tempo. Quer um exemplo? A dona Silvia, de 72 anos, sofria com problemas renais, cansaço constante e falhas na memória. Os médicos já cogitavam diálise. Mas ela começou a beber 500 ml de água logo ao acordar, antes mesmo de sair da cama. Em apenas 60 dias, a função renal dela melhorou 28%. Meu médico não acreditava nos resultados dos exames, ela contou. Perguntou que remédio eu estava tomando e eu disse: só água, logo de manhã. O que você precisa fazer é simples. Hoje à noite, coloque um copo cheio de água na sua cabeceira. Amanhã, assim que abrir os olhos, antes mesmo de colocar os pés no chão, beba tudo. Nada de café ou chá. É água. De preferência em temperatura ambiente, porque água gelada pode chocar o organismo. Isso precisa virar um hábito tão automático quanto escovar os dentes. Depois de horas dormindo, seus órgãos estão desesperados por hidratação. Não os faça esperar. Você consegue se comprometer com esse hábito simples, que pode melhorar sua função renal e proteger seu coração? Pessoas que vivem muito não veem isso como uma opção. Para elas, é essencial. E você? Já faz isso? Se não, que tal começar amanhã cedo? Hábito 2. Exposição à luz natural. Você pode estar sabotando o seu ritmo biológico toda manhã sem perceber. Se você não se expõe à luz natural nos primeiros 30 minutos depois de acordar, está perdendo um dos estímulos mais poderosos para viver mais. Pesquisas do Instituto Nacional do Envelhecimento mostram que a luz do sol, logo ao acordar, aumenta a produção de melatonina à noite em até 73%. O doutor Andrew Peterson, especialista em ritmo circadiano, explica que essa luz matinal dispara uma sequência de processos hormonais
que afetam tudo, desde seu sono até seu metabolismo e sua memória. Ignorar esse sinal de luz está ligado a um risco 37% maior de desenvolver doenças neurodegenerativas após os 70 anos. Veja o exemplo do seu Benjamin, de 75 anos, que sofria com insônia crônica há décadas. Já tinha tentado de tudo: remédio, suplementos, nada funcionava. Até que o médico sugeriu uma mudança simples: tomar 10 minutos de sol assim que acordasse, mesmo que estivesse nublado. 2 semanas depois, ele já dormia melhor e com mais qualidade. Mas o mais impressionante foi o que aconteceu durante o dia. A pressão caiu 15 pontos e aquela fadiga da tarde sumiu. Tudo porque ele passou a tomar o café na varanda, em vez de dentro de casa. Então, não espere mais. Amanhã, faça disso uma missão. Tome sol nos primeiros 30 minutos depois de acordar. Mesmo em dias nublados, a luz do lado de fora é 50 a 100 vezes mais forte que a da sua casa. Se for difícil sair, sente-se perto de uma janela aberta. E nos dias frios ou chuvosos, use uma lâmpada de terapia de luz como complemento, mas a luz natural sempre será melhor. Isso não é só sobre dormir bem, é sobre reprogramar seu relógio biológico para desacelerar o envelhecimento. Você está disposto a dar esse presente para seu corpo amanhã de manhã? O que te impede de dar esse pequeno passo? Seu organismo está literalmente esperando esse sinal para começar o dia no modo saúde. Hábito 3. Movimento suave antes do café da manhã. O que você faz antes de tomar o café pode determinar como suas articulações vão se comportar aos 80 anos. Muita gente comete o erro de ficar parada até comer algo, sem saber que isso pode ativar processos inflamatórios que aceleram a degeneração articular. Pesquisadores da Clínica Mayo descobriram que movimentos leves ao acordar reduzem a deterioração das articulações em até 65% entre idosos. A doutora Lisa Monroe, chefe de medicina geriátrica, explica que se movimentar antes de comer ativa um processo chamado autofagia, uma espécie de faxina celular, essencial para manter as articulações saudáveis. Eles observaram diferenças enormes nos marcadores inflamatórios entre quem se movimenta antes de comer e quem come primeiro. Isso mudou a vida da dona Harriet. Aos 68 anos, ela já estava com cirurgia marcada para trocar o joelho, depois de anos sofrendo com artrite. Como última tentativa, a fisioterapeuta sugeriu que ela fizesse 7 minutos de movimento leve assim que acordasse, antes de comer qualquer coisa. 3 meses depois, a dor tinha diminuído tanto que o médico cancelou a cirurgia. Achei que meus dias ativos tinham acabado, ela disse. Hoje brinco com meus netos de novo. E tudo começou com alguns minutos de movimento logo cedo. Então, aqui vai o plano. Amanhã, depois de beber sua água, mas antes de tomar café ou comer qualquer coisa, faça de 5 a 10 minutos de movimentos suaves. Não é exercício pesado. São movimentos que fazem bem. Gire os tornozelos, joelhos, quadris, ombros, pulsos. Levante-se e balance o corpo de um lado para o outro. Toque os dedos dos pés se conseguir, ou incline o corpo para frente. O segredo está na continuidade, sem forçar nada, apenas acordando o corpo devagar. Você sente rigidez ao acordar? Seu corpo está tentando te dizer algo. Não ignore. Esse momento é uma janela de oportunidade para ativar caminhos que promovem longevidade. Mas só se você se mexer. Vai reservar esses minutinhos amanhã para cuidar do seu corpo? Imagine chegar aos 90 com leveza nos movimentos. Não é sorte genética, é consistência no cuidado. Vai tentar? Hábito 4. A respiração 32. Esse é, talvez, o hábito mais poderoso de todos. E quase ninguém faz. A forma como você respira de manhã determina como seu corpo vai reagir ao estresse o resto do dia. Isso pode te dar mais anos de vida, ou tirar. Estudos nas chamadas zonas azuis, onde as pessoas vivem bem além dos 100 anos, mostram que a maioria dos longevos
pratica respirações específicas logo ao acordar, reduzindo o estresse celular em até 48%. O Dr. Michael Cohen, que pesquisa hábitos de longevidade na Sardenha, Itália, afirma que esse simples ritual ativa o nervo vago, uma espécie de botão do corpo que sinaliza segurança, permitindo que o organismo foque em viver mais e não apenas sobreviver. Nos vilarejos da Sardenha, ele observou um padrão curioso. Homens de 90 e poucos anos, toda manhã, antes de qualquer coisa, iam para fora de casa e faziam respirações profundas, ritmadas. Quando os cientistas mediram a variabilidade cardíaca e o nível de cortisol desses senhores, os resultados se pareciam com os de pessoas bem mais jovens. Um pastor de 96 anos contou: "Eu respiro de manhã para preparar o corpo para um bom dia. Se não faço, sinto falta antes do meio-dia. Fico sem energia, com a cabeça pesada. Quer aprender essa técnica? É simples e leva apenas 30 segundos. Assim que beber sua água, e de preferência, enquanto estiver ao ar livre, faça o exercício de respiração 4-7-8. Inspire pelo nariz durante 4 segundos. Segure o ar por 7 segundos. Depois, solte pela boca em 8 segundos, fazendo um som suave. Repita esse ciclo 3 a 4 vezes. Só isso. 30 segundos que dizem para o seu corpo: estamos seguros, podemos focar na saúde. Parece simples demais para ser eficaz? A ciência mostra que essa prática reduz a pressão arterial, diminui a inflamação e regula os hormônios do estresse. Você vai investir esses 30 segundos amanhã cedo? Talvez seja o maior retorno que você já teve em saúde. Agora mesmo, enquanto assiste esse vídeo, como está a sua respiração? Provavelmente curta e superficial, como a maioria de nós. Isso usa só 30% da capacidade dos pulmões. Que tal mudar esse padrão logo ao acordar amanhã? Hábito 5. Café da manhã rico em proteína e fibras. Você pode estar sabotando sua saúde toda manhã sem perceber. E tudo por causa do que coloca no prato. O que a maioria das pessoas come no café da manhã está acelerando o envelhecimento, e muitas só percebem isso quando os problemas já começaram. Pesquisadores especializados em nutrição e envelhecimento identificaram padrões específicos entre as pessoas que vivem mais. Eles descobriram que um café da manhã com pelo menos 25 gramas de proteína e 8 gramas de fibra reduz significativamente os marcadores inflamatórios do corpo, em até 53%. A doutora Valerie Richardson, do Instituto de Nutrição da Longevidade, explica que a primeira refeição do dia define o tom do metabolismo para o restante das horas. Ela influencia a sensibilidade à insulina, os níveis de inflamação e até a capacidade de reparar células. Veja o caso do seu Gerald. Aos 68 anos, ele foi diagnosticado com pré-diabetes e níveis preocupantes de inflamação. Mesmo sem estar acima do peso, o médico alertou que ele provavelmente teria diabetes em 2 anos. Em vez de começar com medicamentos, Gerald procurou uma nutricionista e transformou o café da manhã dele. Saiu o pão com manteiga e o café puro, e entrou uma refeição equilibrada com proteína e fibras. 6 meses depois, os exames dele estavam todos normais. A única coisa que eu mudei foi o café da manhã, ele disse. Meu médico não acreditou que só isso pudesse fazer tanta diferença. Então aqui vai a fórmula da manhã. Inclua uma fonte de proteína de qualidade, como ovos, iogurte grego ou proteínas vegetais. Acrescente alimentos ricos em fibras, como frutas vermelhas, chia, aveia ou legumes. E não esqueça uma gordura boa, abacate, castanhas ou azeite. Evite ao máximo carboidratos refinados pela manhã. Eles causam picos de insulina que aceleram o envelhecimento. Você consegue fazer essa mudança já amanhã? O melhor é que você não vai precisar de mais tempo. Você já toma café da manhã. É só trocar o que você come para algo que ajude a prolongar sua vida. Vale mesmo a pena continuar comendo como sempre, se isso pode te custar saúde depois dos 70? Experimente a mudança e sinta a diferença em poucos dias. O que você vai escolher comer amanhã cedo?
Hábito 6. Conexão social matinal. Esse é um dos rituais mais poderosos para quem quer viver mais até do que suplemento ou exercício. A conexão humana. A ciência já sabe, isolamento afeta o corpo tanto quanto fumar 15 cigarros por dia. Mas o que muita gente ignora é que o horário dessa conexão também faz diferença. Um estudo de 80 anos feito em Harvard revelou que conversas significativas antes das 10 da manhã aumentam as chances de longevidade mais do que parar de fumar ou começar a se exercitar. O Dr. Robert Miller, que liderou a fase mais recente do estudo, afirma que quem tem contato social logo cedo apresenta um padrão de neurotransmissores que favorece o coração, o sistema imunológico e a saúde geral ao longo do dia. Em Okinawa, no Japão, uma das regiões com mais pessoas centenárias do mundo, a pesquisadora Nancy observou um costume curioso. Vizinhos se reúnem todas as manhãs, mesmo que por 5 minutos, para conversar. Uma senhora de 97 anos explicou: "Se eu não falo com alguém de manhã, parece que meu dia inteiro dá errado. A gente se checa todas as manhãs. É assim que temos vivido tanto." Quando os cientistas compararam os exames dessa senhora com os de idosos isolados, a diferença era gritante. Parecia que ela era décadas mais jovem biologicamente. E como você pode colocar isso em prática amanhã? Aqui vão 3 ideias simples. Primeiro, ligue rapidamente para um amigo ou familiar. 3 minutinhos já fazem efeito. Segundo, se mora com outras pessoas, crie o hábito de conversar de verdade pela manhã. Nem que seja só um bom dia com atenção. Terceiro, se mora sozinho, tente marcar um encontro rápido com um vizinho ou conhecido, nem que seja uma vez por semana. Não tem ninguém por perto? Até uma conversa com o atendente da padaria conta. O importante é se conectar. Faça disso uma parte fixa da sua rotina matinal, como escovar os dentes. Você está disposto a priorizar esse hábito amanhã? Seu corpo precisa desse sinal para funcionar melhor. Nenhum suplemento substitui isso. Com quem você vai se conectar amanhã cedo? Hábito 7. Prática de gratidão direcionada. Esse é o hábito mental que praticamente todas as pessoas que vivem além dos 90 anos têm em comum. Mas não é aquele conselho genérico de "seja grato". É uma forma específica de gratidão que ativa caminhos no cérebro e no corpo diretamente ligados à longevidade. Pesquisadores da Universidade de Yale descobriram que práticas matinais de gratidão transformam fisicamente o cérebro que está envelhecendo e reduzem o cortisol, o hormônio do estresse, em até 23%. A doutora Sarah Jenkins, especialista em neuroplasticidade, afirma que exames de imagem mostram mudanças reais no cérebro quando idosos praticam esse tipo de gratidão focada logo cedo. A área do cérebro responsável pelas decisões e pelo controle emocional passa a funcionar de forma parecida com a de pessoas mais jovens, mas o horário é fundamental. Esse efeito é muito mais forte quando feito na primeira hora do dia. A dona Patrícia é um bom exemplo. Aos 74 anos, lutava contra uma hipertensão resistente aos remédios. O cardiologista já estava preocupado com o funcionamento do coração. Depois de aprender sobre esse tipo de gratidão, ela começou uma prática simples e diária, voltada especificamente para o corpo e a saúde dela. 3 meses depois, a pressão arterial estabilizou e a variabilidade da frequência cardíaca, um marcador importante da saúde do coração, melhorou 31%. O médico perguntou que remédio novo eu tinha começado. Ela contou: "Falei que só mudei meu jeito de pensar de manhã." Ele duvidou, até ver os exames repetidos. Quer fazer essa prática? É rápido. Depois do exercício de respiração, coloque a mão sobre o peito e agradeça por 3 partes do seu corpo. E diga o motivo. Por exemplo, "Sou grato pelos meus olhos, que me permitem ver o rosto dos meus netos. Sou grato pelas minhas pernas, que ainda me levam aonde preciso. Sou grato pelo meu coração, que bate firme todos os dias por mim." O segredo está na especificidade e no foco no corpo, não em coisas externas. Isso não é pensamento mágico.
Essa prática muda de verdade como o sistema nervoso reage ao ambiente, e isso afeta desde a imunidade até a inflamação. Vai tentar amanhã? Não custa nada, não precisa de nenhum equipamento e pode literalmente te dar mais anos de vida. Hoje, você já agradeceu ao seu corpo por tudo que ele faz por você? Ou só reclamou do que está errado? Sua perspectiva muda a sua biologia. Agora que você conhece os 7 hábitos matinais que podem transformar a sua saúde depois dos 60, fica a pergunta: o que vai fazer com esse conhecimento? Não precisa fazer tudo de uma vez. Até 3 desses hábitos já podem causar mudanças profundas na sua vida. Lembra do Walter? Ele começou com 2 e foi acrescentando os outros aos poucos. O mais importante é começar amanhã. Não espere o momento perfeito. Ele nunca chega. Sua rotina matinal está moldando seu corpo todos os dias, para a juventude ou para o envelhecimento. Qual caminho você vai escolher? Esses hábitos não são luxo. São essenciais para quem quer viver não só até os 90, mas chegar lá com energia, clareza e propósito. Qual desses hábitos você vai colocar em prática amanhã? Seu eu do futuro está contando com a escolha que você faz hoje. Se esse conteúdo te ajudou, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais dicas que podem mudar a sua vida. Qual desses hábitos você já faz? Escreve aí nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser o presente que vai dar mais anos à vida dessa pessoa.